Bom dia galera. Beleza, vamos começar aí hoje fazendo a nossa segunda live de 2023. A gente vai falar hoje sobre um pouquinho aí sobre parte do nosso curso. Nós vamos conversar aí, bater um papo. Ontem a gente falou sobre a massoterapia do processo de recovery. Hoje a gente vai falar, vamos começar aí batendo um papo aí sobre como que funciona a parte da massoterapia, né? Como que vai ser, como é que ela atua dentro do esporte. Então a gente vai fazer no dia 14 e 15 a gente vai falar sobre como tem um curso lá sobre massagem no esporte, né? Vamos estar falando aí. Então de hoje até o dia 14 nós vamos estar batendo papo sobre esse curso, como é que ele funciona, para quem que ele serve, para quem que é indicado. E a gente vai fazer aí, ó, Landenzão entrou, Josimar entrou, bom dia galerinha, como estamos? Já estamos aqui uma hora antes pra gente ter esse papo diário aí sobre massoterapia. Aqui vai ser um local que a gente vai conversar bastante esse ano de 2023 aí sobre como que funciona o papel do massoterapeuta no esporte. Tô aqui na praia, aqui no recreio, vendo a galera surfar ali, é fenomenal. Tá aqui, né, e o esporte, o surf hoje ele é um esporte olímpico. Então tem uns amigos aí que trabalham com massoterapia, que atendem essa galera aqui no Rio mesmo. E a gente estava conversando, falando que realmente é um trabalho muito importante aí para essa galera. E hoje cada vez mais o massoterapeuta está inserido dentro desse esporte do alto rendimento. A nossa luta é justamente para ter um reconhecimento maior aí dentro da área, né? Tá ali inserido de fato de direito, né? Dentro de várias equipes multidisciplinar. Então é muito legal falar sobre isso. E aí hoje a gente vai falar sobre essa questão, né, da massoterapia dentro da área esportiva. Então a gente quer que realmente as pessoas conheçam cada vez mais, né, qual que é o diferencial desse massoterapeuta que é dedicado ao esporte, trabalho ali focado em atender atletas, seja amadores ou profissionais, e mostrar que não é só uma manobra de massagem que a gente faz. Assim a gente consegue fazer tratamento, né, com massagem, e para o atleta é fundamental aí dentro do seu período de treinamento. Então, segundo dia do ano, a gente falando disso, né, trouxe algumas coisas aqui pra galera já começar. Tô vendo aí, ó, que a Laíde entrou. A Laíde é fenomenal, né? A Laíde é uma querida parceira, né? A gente faz muitos trabalhos juntos aí. E é uma das pessoas que fomenta também a massoterapia, né? E hoje o trabalho do massoterapeuta esportivo, ele não é só atender a galera do esporte, mas também é mostrar como que é feito esses atendimentos, né? Como que a gente faz. E qual que é a intenção hoje, né? A intenção hoje realmente é passar isso pra galera, a galera começar a entender um pouco mais, né? Eu tenho sempre recebido muitas dúvidas aí de como que funciona o trabalho da massoterapeuta, o que o massoterapeuta precisa estar fazendo. E é importante a gente pensar nesse processo. Estou quase montando uma marca aqui, né, essa galera aqui, para fazer um atendimento aí. Essa galera aqui do surf, qualquer dia vou fazer essa semana, hein? Sei não, acho que eu vou fazer. E vai ser legal. Vamos pensar aí como que a gente vai fazer. Tô vendo aí, André chegou também, legal. Hoje a nossa aula vai ser aqui. Vamos bater esse papo, vamos falar sobre isso daí. E aí, pensando nesse processo, é impossível a gente falar de massoterapia sem conversar, né, sem explicar um pouco de como que essa massagem funciona, de como que essa
esse sistema de massagem está sendo definido. Eu falo de sistema porque, para mim, quando eu comecei a estudar massoterapia esportiva, eu vi que não é só literalmente uma técnica específica, como muita gente ensina, né? Entendeu? De atuação na pré-competição, na intercompetição e na pós-competição. A gente tem muito aí de entendimento que a gente faz realmente uma parte funcional, então a gente coloca muita massagem, a gente pega muitas técnicas dependendo de como que o atleta chega. Então, para indicação disso, a gente precisa ter um conhecimento um pouco mais profundo, né? A gente tem que ter profundidade nesse conhecimento aí para atender essa galera. O legal aí de trabalhar com esporte é justamente isso, né? Que a maioria das vezes a gente trabalha no local, né? Aonde o atleta está, né? Então, por exemplo, a galera do surf aqui, ó, cara, eu acho que tinha que fazer massagem aqui, ó, na beira da praia, né? Tinha que estar sendo atendido aqui, ó, saiu ali, já da água, pá, não sei o que, vai lá, toma uma ducha, faz a massagem, vai pra casa, relaxa, é isso aí. Então, muitas vezes o atleta, a gente atende ele no ambiente, né? Isso é importante pra caramba. O local de treino é sempre o nosso local de trabalho. Então o atleta tá lá, alto rendimento, tá ali trabalhando, e a gente tá aqui dando esse suporte, fazendo esse trabalho aí. Alguns amigos aí que fazem esse atendimento, eles de vez em quando vão lá, né, na beira da praia, vir atender os atletas aqui. Mas são ações, né, que são feitas, e eu acho que isso é um diferencial. E eu acho que hoje a maior dúvida da galera é como que a massagem tem efeito, né, pro atleta. Qual que é a diferença, né? O que é isso? E o massoterapeuta, na verdade, ele não sabe diferenciar isso, explicar isso. O que a gente quer é fazer esse canal aqui para que ele consiga ter um pouco mais de conhecimento, entender um pouquinho de como é que funciona, né? E quais são os efeitos que a massagem tem. Então, o principal benefício, o principal efeito que a massagem tem aí é justamente diminuir a ansiedade, o estresse, né? E literalmente essa questão da sensação do bem-estar. Então a gente quer diminuir a ansiedade e aumentar a sensação de bem-estar. Então a gente consegue fazer esse trabalho com a massagem, né? A gente consegue melhorar os padrões de sono, né? Então isso é o principal efeito que a gente consegue. Se a gente consegue que esse atleta durma melhor, se recupere melhor, excelente. A gente consegue também fornecer um feedback sinestésico para o atleta, que ajuda a criar um estado, né, de mentalidade positiva. Ele consegue ter ali a musculatura sentir ela mais relaxada, né, sentir ela menos fadigada. E essa percepção ela é importante para quem acaba de fazer um treino forte e tem que já treinar de novo mais tarde, tem que treinar de novo no outro dia, né? Ou até mesmo os atletas amadores aí que acaba o treino e já vai direto para o trabalho, e aí tem um dia aí, uma jornada longa aí, ele se sente muito melhor. Então os benefícios são inúmeros, né? Que a gente pode colocar, e todos eles são positivos e a galera sente isso na sessão. É legal pensar nisso, né? Só que dentro da massoterapia a gente tem alguns efeitos que a gente precisa colocar, né? Dividir isso daí. E esses efeitos, a gente tem alguns efeitos que a gente chama eles de efeitos estruturais e de efeitos sistêmicos, né? Então é legal a gente saber como que funciona isso, qual que é a diferença do efeito sistêmico e do efeito estrutural, para que o massoterapeuta consiga, né, fazer um trabalho eficaz aí com o atleta. Então quando a gente pensar, né, naqueles efeitos estruturais, são aqueles que criam alterações no músculo, no tecido conjuntivo. Então toda vez que eu vou fazer uma massagem, eu tenho que pensar se eu quero fazer um efeito estrutural, né, que atua ali direto no tecido, na musculatura, ou se eu quero fazer um efeito sistêmico, que envolve realmente a parte de alterações celulares, né, alterar a circulação, aumentar o fluxo, entendeu? Então isso é legal porque a gente consegue identificar e saber qual que é o efeito fisiológico, né? Por exemplo, o cortisol, né, igual a André está perguntando aí, o cortisol ele vai entrar justamente nesse efeito sistêmico, né? A gente vai trabalhar a parte sistêmica da célula, né?
a gente pode diminuir o cortisol, ele também é eliminado? Então, a percepção que a gente vai ter fisiológica, ela não vai diminuir o cortisol, né? Mas a percepção que a gente vai ter ali desse feedback sinestésico que a gente tem, ele vai ajudar a você se sentir melhor. Então, automaticamente já vai diminuir um pouco ali, né? Mas ainda não está comprovado que a massagem tem efeito em cima dessa questão da alteração do cortisol, né? Ela não tem estudos ainda comprovando isso. Então é legal pensar nesse processo, porque a gente vai identificando e sabendo. Então, quando a gente sabe identificar o efeito estrutural do efeito sistêmico, a sua massagem ela já fica direcionada, né? Isso é importantíssimo para a galera, tá? Eu acho que isso é uma das coisas que o massoterapeuta que trabalha com esporte é necessário saber, né? Ele precisa ter esse conhecimento para justamente fazer a aplicação da massagem e ser uma massagem assertiva no momento que o atleta tá precisando ali de fazer esse processo, né? A gente tem uma questão assim, né, que a massagem ela melhora a amplitude de movimento, né? Então, quando a gente pensa nessa parte de melhorar a amplitude, de ganhar ali o aumento da elasticidade, né? A gente consegue, a flexibilidade melhora, entendeu? A gente consegue fazer um trabalho de redução de câimbras. Tudo isso a gente está trabalhando de uma forma sistêmica ou estrutural. E para isso a gente vai estar sabendo identificar. Então, por exemplo, na galera do surf aqui, eu estava analisando aqui hoje de manhã como é que é essa biomecânica. A galera chega, eles fazem um aquecimento ali, né, para entrar na água, se prepara, faz uma ativação muscular, né, que é super importante. A água aqui no Rio é uma água mais gelada, né, então não precisa entrar aquecido aí para essa água para estar pronto para poder pegar a onda, né, e é um trabalho muito legal. Para essa galera, normalmente a massagem pré-treino ela não seria tão indicada, né? Seria mais indicada aqui na massagem pós-treino deles aqui para fazer. Então, assim, a não ser que ele esteja com algum tipo de intercorrência, esteja com uma contratura na panturrilha, uma contratura na perna, né? E isso seria legal indicado aí fazer nesse momento. Mas no normal, no dia a dia, é melhor fazer a massagem no pós-treino do que no pré-treino. E é muito legal, né? Quando eles estão ali fazendo, ficar ali parado ali esperando a onda e tal, então ele tem que ter uma força de explosão para subir na plancha muito grande. E isso a gente consegue ajudar ele no próximo dia. Então é legal pensar nisso, né? Que são benefícios excelentes. E aí como é que funciona, né, o efeito sistêmico? A gente falou que o efeito da massagem ele é um efeito estrutural e sistêmico. E como é que funciona, né, esse efeito sistêmico, né? Como é que ele, então assim, a gente tem primeiro o aumento da circulação, né? A gente consegue aumentar a circulação local, né? A gente consegue trabalhar o fluxo venoso ali, trabalhar uma parte de hiperemia também, que é muito importante. A gente consegue uma diminuição, né, de edema traumático. Então toda vez que for pensar ali, já vai começar uma das primeiras técnicas que a gente utiliza na massoterapia esportiva é a parte da massagem clássica, né? Então a gente já tem ali o deslocamento superficial, o deslocamento profundo e já consegue fazer esse trabalho. E aí para o efeito sistêmico a gente já utiliza algumas técnicas de drenagem linfática. Então a gente já consegue fazer um trabalho. Hoje na massoterapia a gente tem algumas técnicas legais, né, de drenagem linfática, e uma que a gente usa bastante dentro da massoterapia esportiva é a pressão tissular profunda manual. Então essa técnica é uma técnica que ela é bem eficaz, né, é uma técnica que ela dá um resultado imediato. A gente consegue realmente treinar bem os líquidos que estão acometidos ali, e a gente vê essa diferença na hora, tá? Então esse efeito de aumento na circulação na massagem é literalmente uma coisa interessante, né? Porque normalmente a massagem esportiva é uma massagem rápida, vigorosa, né? Que é para aumentar aquela questão ali do fluxo e tudo. Mas depende, né? Porque quando o atleta está na fase de
vai aquecer e tudo, a gente faz movimentos rápidos, né, para fazer soltura. Mas quando ele chega no pós-treino, a gente faz um movimento mais lento, para que a gente realmente consiga fazer essa drenagem, né, tirando e ajudando ali o retorno venoso, aumentar o fluxo, para melhorar essa circulação, né, e não deixar ele tanto tempo parado ali no organismo, para ter aquela diminuição daquela dor muscular tardia, né. E normalmente assim, quando a gente está ali fazendo um trabalho, a redução do edema ela é muito importante. Então vamos pensar aqui, quando eu falo na massagem esportiva, eu tenho algumas coisas, né, que a gente tem de resultados fisiológicos. Então a gente tem a primeiro, que é a diminuição da dor, né? Então ele vai ter a percepção de dor dele diminuída, ele vai sentir menos dor, vai sentir um pouco mais tranquilo. A segunda é a amplitude, vai ganhar maior amplitude de movimento, então ele vai aumentar a amplitude de movimento, vai fazer um trabalho ali, vai ganhar mais flexibilidade, né? Tem alguns estudos que mostram que tem uma produção de força, aumenta também a produção de força, então já tem alguns trabalhos que vêm voltados para isso, para aumentar a parte de produção de força, né? E também diminui a questão da diminuição do edema. Então a gente tem ali justamente esses benefícios, né, que é importantes para a aplicação da massagem esportiva. Aqui, estão perguntando aqui, estão falando assim, ó, e como é que funciona a massagem pré-treino é ativação, pós-treino é reabsorção? Então, a diferença é assim, ó, na massagem no pré-treino, a gente vai fazer literalmente essa ativação, né? A gente vai colocar ali toda a musculatura, a articulação, para estar pronta para fazer aquela atividade, né? Então a gente vai colocar a musculatura funcional, né? Vamos trazer o corpo para a funcionalidade, para que ele não precise demorar para fazer esse aquecimento. Então a gente consegue fazer esse trabalho na pré-treino. E é importante a massagem pré-treino a gente focar, por exemplo, no que ele está mais dando queixa de dor. Então, por exemplo, tem uma contratura muscular, tem uma extensão, né? Sentiu alguma fisgada, aí a gente vai fazer um trabalho ali para melhorar essa circulação ali e ter essa diminuição desse desconforto para que ele consiga fazer a prática. Na pós-treino, o trabalho, a questão de reabsorção, quando a gente pensa que ela vai ter a gente vai reabsorver, né, e vai tirar esses metabólicos aí do organismo, o nosso principal objetivo ali na pós-treino é literalmente restaurar essa função, né, depois daquelas microlesões que ele teve durante a prática esportiva, né. A gente consegue fazer esse trabalho de melhorar essa absorção ali e também literalmente de fazer como se fosse um alongamento desses músculos, né, trabalhando a origem e inserção. E aí a gente consegue fazer um trabalho aí bem específico dentro aonde tem ali os tendões e a parte do ventre muscular. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, o que eu falo? Na massagem pré-treino eu vou trabalhar bastante o fuso muscular, o ventre muscular, para aquecer, para ter um maior aporte, né? Trabalho também ali a parte do tendão, mas o meu foco vai ser no fuso. Quando eu estou fazendo o pós-treino, eu vou trabalhar mais a parte de OTG ali, né, que é justamente onde fica a inserção do tendão, e lá a gente vai fazer um trabalho para que ele tenha uma recuperação mais rápida, não fica com aquela sensação de travado. Então a gente vai destravar aquela musculatura ali, ganhando essa amplitude de movimento e ajudando a fazer essa reabsorção ali pelo fuso muscular também, né, fazendo um trabalho de drenagem. Então isso é muito importante aí para a gente fazer esse trabalho. Quando a gente pensa em redução da dor, né, na massagem, é muito interessante, né, porque a galera tem uma percepção que a massagem ela tira a dor, né, e realmente ela ajuda isso com a mão, porque a percepção de dor ela é legal, né, e quando a gente pensa nisso daí, a gente pensa assim, a dor que a gente vai tirar é aquela sensibilidade ao toque, né, você vai pegar na musculatura quando está muito travado, só de pegar já dói. E aí após que a gente faz um estímulo, ela já vai diminuindo. Então a gente usa algumas técnicas, né, para literalmente reparar. Qual que é a técnica que normalmente a gente utiliza, né? A gente utiliza muito a teoria das comportas. Então a gente tem ali o estímulo,
a gente vê que está dolorido e a gente utiliza alguns receptores para poder fazer um outro estímulo para que aquela percepção que ele está tendo naquele local ali seja diminuída, né? Então a gente consegue fazer aí essa modulação e por isso que a massagem ela tem essa percepção de diminuição de dor, né? Então a pessoa consegue, depois de uma massagem, sentir mais solta, sentir mais leve, né? E aí ela fica melhor, tá? Então é importante lembrar disso, né? Então assim, uma das coisas que a gente foca muito dentro do esporte, somente com o massoterapeuta, é o que? É qual que é a postura que o massoterapeuta tem que ter, né? Então hoje a gente está num local aqui, que é na beira da praia, então a gente tem areia, né? A gente tem areia e muitas das vezes trazer uma maca de massagem para a praia, por exemplo, se ela tiver uma maca que for de pé de ferro aqui para a maca, né? Se não for de alumínio, ela vai enferrujar, vai ter a marisia e aí você vai perder a maca rapidinho. Então é legal quando vir para cá trazer uma maca com pé de madeira. E aí pensando nessa parte da maca de pé de madeira, né, é bem importante a gente pensar na postura do massoterapeuta, né? Então o que acontece quando a gente pensa na postura aqui do massoterapeuta? Que ele vai fazer um atendimento aqui na praia. Aqui a gente pode fazer dois tipos de atendimentos, um na mesa, um na maca e outro também usando um tatame no chão, né? Usando uma esteira, entendeu? Eu tive a oportunidade aqui ontem, né? Eu estava com uma amiga e ela queixou pra mim, eu tô com uma dor muito grande na coluna, uma dor muito tal, não sei o que. Eu falei, sério? Eu falei, então, tá. E aí ela foi contando história e tal. E aí eu falei, não, tá bom. Aí a gente pegou lá uma esteira, colocamos na areia ali, rapidinho, 4 minutos, fomos lá, deu uma soltada na região da lombar. E aí ontem de noite, quando eu encontrei com ela, ela falou, nossa, estou outra pessoa, não sei o que e tal. Aí já pediu, perguntou se eu conhecia alguém aqui no Rio para atender ela. E eu já passei ali o telefone de um amigo que mora aqui no Rio para fazer esse atendimento. Ela já fez contato, já vai marcar com ele essa semana para ir lá e continuar o tratamento lá. Eu falei, cara, isso aqui é uma coisa que você pode melhorar a sua qualidade de vida, né? Então é importante a gente ver isso. Então, para o massoterapeuta, essa questão ali do atendimento, né? Então é bem importante. E no esporte, então, quando a gente pensa, o massoterapeuta tem que estar preparado para qualquer local de atendimento, seja no chão, na maca, numa cadeira, entendeu? Em pé, a gente precisa, né? E é legal, olha só, tá perguntando aqui como é que é a roupa do profissional, né? Na praia, short, camiseta. Cara, vai variar de como é que você tá. Normalmente quando a gente vai trabalhar assim em ambientes assim mais abertos, que é muito quente, o massoterapeuta ele vem de short, então ele vem com uma calça mais maleável, entendeu? Ele vai trabalhar com, por exemplo, não dá para trabalhar na areia com de tênis, né? Então ele vai trabalhar descalço, né? Agora, por exemplo, a roupa de banho é impossível, né? Isso aí realmente já mostra que você não é profissional. Então quando o cara vem para fazer esse atendimento aqui, ele não vai vir para fazer atendimento de sunga, não vai vir para fazer atendimento de biquíni, né, a mulherada, entendeu? Então ela vai vir para fazer o atendimento profissional mesmo. Então, normalmente assim, é super importante, né? Tá com uma camisa fechada, tá com ali, se tiver com a na areia, pé na areia, mas se estiver trabalhando com, por exemplo, que não tá na areia, mas tá aí é de tênis, entendeu? Né? Justamente. Então é legal pensar nisso. O massoterapeuta ele precisa fazer esse trabalho de uma forma profissional. Isso que difere, né? Então quando a pessoa chega, você vai fazer esse atendimento, ela vai ficando ali, vai te ver, realmente vai ver você como olhos de profissional mesmo. Então é legal pensar nisso. E aqui na praia, se der tudo certo, eu vou fazer um atendimento ali na praia, vou mostrar pra vocês verem como é que a gente atende, vou mostrar com a galera aqui do surf aqui pra ver como é que é isso, né, como é que eles têm ali, se eles têm essa prática de estar fazendo estrutura, se eles têm a prática de estar fazendo um trabalho de recuperação muscular, né, quem é que cuida deles, entendeu? Isso é bem legal aí pra gente mostrar isso pra vocês. E aí como a gente pensa assim, né, por exemplo, cara, tô na praia, como é que eu vou fazer esse atendimento ali? Ó, a gente tem 3 formas que a gente pode fazer. A primeira é trazer uma esteira, colocar no chão e fazer esse atendimento. A segunda
é pegar uma maca, né, pé de madeira, colocar aqui na beira da praia, debaixo de uma tenda e fazer esse atendimento. A terceira é literalmente pegar uma cadeira, né? A gente tem aí a Quick Massage que é legal, entendeu? Dá para colocar, ou com uma cadeira normal também a gente consegue fazer esse atendimento ali, dependendo do que fazer. Isso normalmente, quando a gente pensa nessas questões, por exemplo, de roupa, do ambiente, tudo, sempre quem pensa nessa parte é o massoterapeuta. A gente tem essa diferenciação entre o massoterapeuta e o massagista. E o massagista, normalmente, ele como ele tem um curso livre, para ele faz massagem em qualquer lugar, de qualquer jeito, entendeu? Então é legal a pessoa pensar nesse processo, né, de estar ali se profissionalizando, procurando, buscando, porque isso faz a diferença, né? Então, quando a gente vê isso, a postura realmente é o diferencial, não tem como não pensar nisso, né? Entendeu? Então a gente tem que estar sempre pensando aí nesses processos, né? E aí quando a gente entra dentro desse detalhe, a gente pensar em qual que é a postura que ele vai ter, a gente tem que também pensar na postura do profissional, como que ele faz esse atendimento, né? Então, para cada ambiente, se é na maca, se é na cadeira, se é na esteira, ele vai ter uma postura, né, de manter o corpo na posição correta, né, pensando literalmente em fazer um trabalho que tem ali uma produção para o cliente, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso. Por exemplo, aqui na praia, fazendo atendimento aqui, eu pegaria uma canga, pegaria alguma coisa para cobrir ali o corpo do cliente quando está exposto, né? A gente sabe que dentro da massoterapia, principalmente a esportiva, a gente trabalha com alguns tipos de alongamentos, a gente trabalha com um tipo de mobilização, e aí é para justamente deixar ele constrangido, né, com esse atendimento, tá? Então é legal. E aí, pensando nisso, a postura do massoterapeuta é muito importante pro cara, né? Então é legal pensar nesse trabalho aí de fazer esse processo. Eu vou te falar, viu? Aqui pelo que eu vi, não tem ninguém que faz esse trabalho aqui na praia. Não tem ninguém. Aqui, pelo menos aqui onde eu estou aqui no Recreio, não tem um massoterapeuta aqui atendendo aqui a galera. Não sei porquê, né? Pode ser alguma questão de fiscalização, sei lá, mas sei não, hein? Eu acho que eu vou abrir um postinho aqui, pegar uma maca emprestada aí, ligar para meus amigos aqui do Rio, pegar uma maca aqui, uma esteira aqui, fazer esse atendimento. Quem sabe amanhã de manhã, hein? Vamos ver, amanhã de repente eu consigo fazer esse atendimento aí para que a galera entender um pouquinho de como que a gente faz esse trabalho. Mas é isso, tá? E por exemplo, uma coisa super interessante, né? Qual que é a maior dúvida da galera? Que tipo de produto, que tipo de material que eu consiga trabalhar aqui, que eu consigo usar aqui no atleta? Primeiro que a gente vai ter que trabalhar com ele de uma forma, por exemplo, ele está aqui cheio de areia, né? Então a gente vai precisar pedir para ele tomar uma ducha, para a gente não fazer uma esfoliação, entendeu? Né? A gente pede para ele tomar uma ducha. Eu não vou trabalhar isso com óleo, né? Não vou usar óleo de massagem aqui com eles. Eu vou usar, posso usar um creme, posso usar alguma coisa. Mas é legal pensar em qual técnica que é menos agressiva aqui para ele quando está ali com areia no corpo, né? Então eu consigo, por exemplo, fazer umas técnicas de acompressão, usar um shiatsu, por exemplo, né? Usar uma própria tuiná, às vezes, né? Por exemplo, a massagem clássica aqui, ela já vai ser um pouco contraindicada, né, por conta desse deslizamento superficial e profundo. Então a gente vai usar algumas outras técnicas mais específicas, né? Porque quando a gente pensar na massagem, a gente não pode pensar só no atleta, a gente tem que pensar em como que esse atleta vai estar, né? Como que a gente vai usar, que tipo de movimento que a gente vai fazer, entendeu? Um óleo legal aí que eu acabei de pensar aqui é usar o próprio protetor solar, né? Para poder fazer um deslizamento mais superficial, mais profundo, pode ser uma ideia. Só que é caro pra caramba, né? Usar esse aí. A gente já consegue também fazer o uso desses óleos ali, né? E aí quando a gente fala de óleo é muito legal, né? A gente fala, muitas vezes a pessoa pergunta, né? Ah, Guto, mas qual que é a diferença da massagem relaxante para massagem terapêutica? Muitas vezes muita gente tem dúvida disso, né?
E justamente essa parte da massagem relaxante, a massagem terapêutica, é quando o cara vai usar o óleo, é muito usado na massagem relaxante, né? Então toda vez que a gente só usa o óleo é porque eu quero fazer um trabalho mais superficial, um trabalho mais para relaxar, parte superficial, então ela é bem usada dentro da massagem relaxante. Na massagem terapêutica, o óleo ele sempre é misturado com algum creme, alguma coisa, ou sem creme, sem nada, tá? Então normalmente a massagem terapêutica ela é literalmente usada ali sem óleo nenhum. Por exemplo, a liberação miofascial, né, é uma técnica que você não usa nenhum tipo de creme, nem nada. Todas as massagens que são utilizadas de tratamento, a gente não usa nenhum tipo de veículo para deslizar, entendeu? Porque a gente, dentro da massagem terapêutica, a gente tem uma coisa que a gente precisa que chama atração. E a atração ela é o arrasto que a gente tem da nossa mão com a pele. E ela que faz, né, deixar mais hiperêmica e ela que realmente consegue tratar bem o corpo, né? Então é importante a gente pensar nesse processo. E aí pensando, né, nisso daí, falando sobre essa questão dos emolientes, de como está a postura do massoterapeuta, a gente tem que lembrar só o seguinte: como que funciona essa mecânica corporal? Né? Como que é? O que é mecânica corporal dentro da massoterapia? A gente tem algumas posturas que o massoterapeuta precisa ter na hora de estar desenvolvendo e aplicando as manobras, para que ele não se lesione, né? Porque o nosso principal objetivo é tratar o atleta, mas depois quem é que trata o massoterapeuta? Então a gente precisa não se lesionar, e para isso a gente tem algumas posturas que a gente vai utilizando aí, e essa postura varia bastante dentro da parte de técnica, né? Então é legal a gente pensar nisso, né? Eu vejo muitos massoterapeutas hoje com dúvidas sobre qual que é a altura da maca correta, né? Muita gente tem essa dúvida e é uma dúvida que a gente sempre fala, né, para o massoterapeuta, que se ele está com a estrutura correta para ele fazer o trabalho, ele consegue atender mais gente e sem muito esforço, porque ele usa mais técnica e não usa muita força. Então quando ele está com uma maca errada, quando ele está trabalhando com a maca muito alta, uma maca muito baixa e não consegue identificar essa postura, é bem interessante pensar nisso. Então a mecânica corporal ela é adaptada para todos os ambientes, né? Então, por exemplo, se eu estou atendendo uma maca, eu posso estar utilizando ali a postura de identificar a altura da maca, né? Saber qual que é a maca ideal para mim, fazendo esse teste simples, né? Que a gente fica do lado da maca ali e mede realmente se a altura é ideal. Se a gente está usando a cadeira, a gente tem algumas posturas também para fazer essa utilização na cadeira. E se eu vou utilizar a esteira, eu vou estar fazendo uma técnica do shiatsu, uma técnica da thai massagem, né? Usar a postura dessas duas métodos de massagem aí, duas técnicas de massagem, para mim fazer o trabalho no tatame, no caso na esteira, no chão. Então é legal. Aí o pessoal pergunta: mas massagem esportiva não é só uma técnica, né? Não é só entre competições e tudo? Na verdade não. Quando a gente trabalha com massagem no esporte, a gente tem que saber várias outras técnicas para fazer esses atendimentos, né? Daí a diferença entre essa questão do massoterapeuta e a questão do massagista. Então é legal essa parte da formação. E uma das coisas que muita gente pergunta, fica justamente assim: mas eu só trabalho com shiatsu. Cara, o shiatsu é muito bom, ele entra com uma terapia complementar, né? Então a galera que trabalha com shiatsu, ele é terapeuta corporal, né? O massoterapeuta, quando ele é formado, tem um curso técnico, é uma das técnicas que você aprende dentro da formação, né? Isso é bem interessante da gente estar comentando ali, né? E aí a gente tem algumas coisas, né? Que por exemplo, quando a gente vai fazer essas mecânica corporal, são contraindicados. Então dobrar a coluna, né? Dar uma sobrecarregada, entendeu? Então é legal a gente pensar ali como que a gente vai fazer isso.
tranquilo. Eu acho que sim, a ergonomia ela é fundamental para o massoterapeuta e é muito importante que ele tenha esse cuidado. Por exemplo, quem está aí já teve algum problema, alguma dor na articulação do punho, uma dor na lombar, né, uma dor no trapézio, tudo, por falta de postura na massagem, no início é sempre mais difícil. Então quem está começando sempre tem esse problema, né? Então é legal pensar nesse processo. Tudo bem? Gente, acho que já falou aqui sobre as questões básicas, né? E a gente vai estar falando agora sobre o nosso curso. O curso ele vai ser no dia 14 e 15 de janeiro, vai ser lá no Clube ABB. A gente vai fazer o curso ali, ele vai ser sobre massagem esportiva, né? Então, quem tiver interesse em participar ali, vai estar lá já disponível o link na nossa página, lá na nossa plataforma, que é a GM Cursos. Vamos estar lá já preparando. Então a gente vai estar aí com um curso bem legal, super importante, bem esclarecedor, para a gente formar ali bons massoterapeutas que vão atuar no esporte, né? Então, se tiver interesse em participar, só mandar um direct pra gente aqui, a gente manda o link para vocês, ou acessar lá a nossa página, que é a gmcursos.eadsimples.com.br, e vocês vão ter aí. Eu vou colocar lá o link já na nossa bio aqui do Instagram, pra quem tiver interesse em fazer, tá? Lá tem um valor certinho, é um curso que vai ser bastante informativo, a galera vai realmente sair de lá vendo tanto que é diferente o atendimento no esporte, né? É um curso para a galera conhecer mais, e a gente vai estar aqui falando cada dia um pedacinho. Isso aí é só um pouquinho do que a gente mostra lá, isso aqui é dentro do curso, sobre a questão da postura, né, de qualquer mecânica corporal que precisa, quais são os ambientes que o massoterapeuta esportivo trabalha. Tá bom? Isso vai ser na ABB em Brasília, tá? Lá no Clube ABB, a gente vai estar lá fazendo esse curso no sábado e domingo, né? É um curso bastante conteúdo, né? A gente vai mostrar ali só a questão para colocar que o massoterapeuta precise para trabalhar com esporte, né? Não é um curso de massagem esportiva, mas é um curso de massoterapia no esporte, que é isso que é o fundamental, né? Ele tem um formato híbrido, né? A gente tem ali a nossa plataforma. Lá na plataforma você vai ter acesso a toda a parte do conteúdo, apostilas, algumas aulas que a gente já gravou, né? Que a gente fez nessa formação ano passado, a gente vai vir com ele. A gente tem a prática, vai ser toda presencial, né? Então a nossa prática ela é presencial, e vimos que a parte do formato híbrido funciona bem. Então a galera consegue ter os conteúdos todos online, e a prática ser ali presencial. Então a gente tem uma parte prática bem extensa, bem grande. Ok? Galerinha, bom dia, ótima semana, feliz 2023. A gente vai estar aqui todos os dias desse ano, 7 horas da manhã, batendo esse papo, conversando, falando sobre várias coisas aí. E a primeira é justamente essa parte aí sobre o que é a massagem esportiva, para que ela funciona, quais são os efeitos, né, que ela tem sobre o organismo, e mostrar um pouquinho aí para vocês como é que é isso na aplicação do esporte. Essa semana a gente está aí com a galera. Hoje a gente mostrou a galera do surf. Essa semana a gente vai estar mostrando outros esportes aí também, tá bom? Falou, galera, valeu, um abraço, obrigado.